Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Esse é o módulo 4 de Processos Psicológicos Básicos. Eu sou o professor Hudson, da Universidade Federal de Pelotas, e esse é o curso de Psicologia, primeiro semestre do curso. E o módulo hoje é o módulo de aprendizagem e memória. Então vamos começar? Bem, quando a gente vai estudar aprendizagem e memória, principalmente no primeiro semestre, né, numa disciplina de processos psicológicos básicos, a gente faz um recorte muito grande. São eventos psicológicos muito complexos, que são interpretados de muitas maneiras diferentes. Então nunca pensem que isso que eu vou falar para vocês, de alguma maneira, é suficiente para poder entender o tamanho que a ciência produzida no entorno da aprendizagem e da memória está sendo suficiente, né? Então, assim, tem muitos lugares que a gente pode ir e modelos completamente distintos desse. Alguns deles vão ser vistos ao longo no percurso acadêmico de vocês. Mas, assim, então como é que a gente vai olhar aqui? A aprendizagem, a gente vai ter um enfoque mais behaviorista. Isso significa mais vinculado à teoria comportamentalista radical. E a memória, a gente vai fazer uma vinculação mais às neurociências cognitivas. Isso não é epistemologicamente incoerente, na medida que o behaviorismo e a neurociência cognitiva, elas não são, no meu entendimento, uma quebra paradigmática, mas uma quebra de fator de explicação, né? Enquanto o behaviorismo radical, ele vai entender comportamento como tudo aquilo que se produz psicologicamente, então o pensamento, as emoções e o comportamento expressivo ou fisiológico, eles são comportamentos, eles respondem razoavelmente aos mesmos princípios princípios, né, de causa e efeito, de determinantes. A aprendizagem fisiológica é diferente da operante, mas em termos gerais, ele vai ter uma mesma lógica e ele vai principalmente, esses modelos behavioristas radicais, eles não vão diferenciar o pensamento e o comportamento expressivo em termos de causa e efeito e até natureza, né? A diferença é, um é encoberto, os pensamentos, eles são privados e eles são objetivos do ponto de vista subjetivo, então você consegue observar seus próprios pensamentos, entretanto, ele só é compartilhado a partir de uma operação que você estabelece no mundo, que é a fala. Então você pode dizer, eu estou pensando sobre isso, eu estou tendo uma imagem, mas e aí você está compartilhando do ponto de vista operante algo que é privado. E aí vira compartilhado objetivo, que é compartilhado com todas aquelas subjetividades. Enfim, a gente já discutiu um pouquinho isso numa aula síncrona que eu me lembro. E na memória a gente vai trabalhar com modelos neurocognitivos, então a gente vai falar sobre uma estrutura, uma arquitetura psicológica da memória e vai falar um pouquinho sobre os substratos neurobiológicos que dão sustentação a essas diferentes funções e mecanismos de memória. Então, para aprendizagem, gente, quando eu falar comportamento, eu não estou falando só sobre expressões, tá? Eu estou falando sobre tudo. Pensamento, emoção e tal. E quando eu estiver falando de memória, eu vou estar falando sobre essa estrutura. E uma última coisa que eu vou voltar mais para frente é que memória pode ser interpretada também sob diferentes epistemologias, né? Então você vai ter uma teoria psicanalítica da memória, uma teoria fenomenológica da memória, uma teoria não representacionista do cognitivismo da memória, né? As teorias corporificadas e tal. Então, assim, olha, mundo muito vasto, naveguem nesse mundo. Então, vamos assim, definir o que é aprendizagem para este módulo e o que é memória. A aprendizagem ocorre quando um comportamento seu, no sentido amplo, se modifica de modo relativamente estável por causa da experiência. A experiência ela pode acontecer por algo que você vivenciou aqui do lado de fora, por algo que você observou alguém vivenciar, ou alguma coisa acontecer, ou até mesmo pela própria imaginação. Então a gente pode imaginar, ou ler um livro, etc. e tal, e isso modificar o nosso comportamento, ou
De novo, comportamento como pensamento, emoção ou ação. E aí, a gente entende que a aprendizagem ocorre quando existe modificação. Se a gente pensar, por exemplo, sobre o desenvolvimento humano é reflexo da aprendizagem também, na medida que a gente observa modificações e permanências ao longo do desenvolvimento. Então, tudo aquilo que vai se modificando, novas competências, novas habilidades, novas formas de relação, tudo isso se estabelece através de processo de aprendizagem. A memória é uma função muito complexa e a maneira que eu acho mais coerente de pensar, do ponto de vista das evidências no contemporâneo sobre a memória, é a ideia de reconstrução da realidade. Você tem ali uma base de dados armazenadas no seu corpo. E esse conjunto de informações são recombinados de acordo com a circunstância, momento, para criar uma memória. Então ela é sempre muito criativa, ela é sempre muito produtiva. E ela nunca é um desenho idêntico ao vivenciado, né? Então, assim, a gente viu muitas vezes já em sensação, percepção, emoções, que o modo como a gente interpreta o ambiente e, portanto, o modo como a gente retém esse ambiente é subjetivo também, né? É subjetivo no sentido de que as nossas aprendizagens pregressas, elas interferem, as nossas capacidades perceptivas, sensoriais, as nossas emoções, que não deixam de ser aprendizagens emocionais em certas situações, elas vão afetar o modo como a gente se relaciona com o mundo e, portanto, elas afetam o modo como a gente registra essas experiências. Então, a memória é muito criativa. E ela é muito pouco... ela não é exatamente como um filme que você está gravando o que está acontecendo. Você está registrando para recriar, né? Então, gente, se a gente pensar qual é a função adaptativa da aprendizagem da memória, a gente pode ver isso de duas formas. Do ponto de vista evolucionário e do ponto de vista do cotidiano, do social. Em ambas situações, existem algumas diferenças, mas algumas coisas são parecidas, né? A aprendizagem, a memória, deixa o nosso comportamento mais fluido. Ela nos facilita a adaptar a diferentes circunstâncias. Do ponto de vista evolucionário, aprender com as situações, registrar essas situações e conseguir generalizá-la para os outros contextos, nos permite sobreviver, aumentou a nossa eficiência de sobrevivência, né? Então a gente conseguiu aprender como conseguir alimentos, como criar filhos, como nos proteger de predadores, de ameaças, enfim, de forma do frio, do calor intenso, como armazenar água, enfim, isso tudo é muito importante para a história da nossa espécie. Por outro lado, do ponto de vista adaptativo, a gente consegue aprender quase tudo, nosso sistema é muito aberto, a gente consegue se adaptar a muitas novidades, e é claro, não sem dor, entretanto, mas assim, a gente consegue repensar as nossas condutas, enfim, apareceu o computador, apareceu a internet, apareceu a aula à distância, apareceu o celular, e de alguma maneira a gente tem conseguido lidar com todas essas novas tecnologias e todos esses novos processos. Se a gente pega, por exemplo, o último século, o mundo se transformou múltiplas vezes e a gente tem acelerado os processos de transformação. Então, aprender e registrar essas experiências para poder utilizá-las em situações futuras ou generalizar para outros contextos é absolutamente essencial para os nossos processos adaptativos do ponto de vista social também. A própria universidade, né, vocês estão aqui para desenvolver novas competências, habilidades, nova relação com o mundo. Então a aprendizagem perpassa tudo que a gente faz e todas as instituições sociais que a gente constrói. Agora sim, focando na aprendizagem. O livro-texto de vocês está 3 tipos de aprendizagem central, que são 3 nomes muito genéricos, que abarcam muitas coisas, muitas questões. Eu vou falar muito brevemente dos 3 para a gente conseguir chegar à memória em menos de 30 minutos. O primeiro tipo de aprendizagem é um tipo de aprendizagem não associativa. Ela acontece, eu vou dar um exemplo, né? O exemplo é habituação e sensibilização, mas eu vou dar um exemplo da habituação. Você está numa sala de aula ou numa sala qualquer
e tem um relógio de parede que fica fazendo tic-tac, tic-tac, tic-tac. No início, esse barulho, ele invade a sua consciência, etc e tal, e você está aqui trabalhando, né? Uma hora, isso simplesmente some da sua consciência. Seu sistema sensorial continua funcionando. O tic-tac está ali, na sua audição. Todavia, isso para de ser processado do ponto de vista consciente, liberando espaço de processamento. Então, é uma função adaptativa e é uma aprendizagem. Você aprendeu a ignorar um aspecto do ambiente e isso não é consciente. Você não fala assim, a partir de agora, ignorar. Não. Isso vai acontecendo espontaneamente pelos seus processos de aprendizagem, que são, em parte, inconscientes. Os processos associativos, eles são a maioria dos processos de aprendizagem. Eles podem ocorrer em duas grandes modalidades. Uma modalidade fisiológica, na qual você aprende por meio da equivalência, não exatamente a equivalência de estímulos, mas assim, da associação entre estímulos sequenciais, uma resposta fisiológica, por exemplo, a salivação. Eu vou dar um exemplo para ficar mais nítido isso. Isso a gente chama de condicionamento respondente ou reflexo. Então, assim, você condiciona, a partir de uma determinada experiência, uma resposta fisiológica que não é de domínio consciente. Eu não consigo, por exemplo, falar assim, saliva, e aí eu começo a salivar. Eu preciso de um estímulo externo que provoque isso em mim. Eu consigo criar uma relação ali de equivalência com outro estímulo, para que esse outro estímulo, que antes era neutro para a salivação, evoque, por exemplo, a salivação. Darei um exemplo em breve. E as outras aprendizagens associativas, conscientes, né, voluntárias, elas têm um esquema um pouquinho ali mais complexo, mas ela tem a ver com a capacidade de, por exemplo, de aprender com a experiência, de se modificar com a experiência, de identificar quais situações elas são mais proveitosas, quais são mais punitivas, enfim, a gente vai ver isso com detalhe. A gente chama isso de aprendizagem operante, condicionamento operante, porque ele tem a ver com as nossas operações sobre o mundo, né? Como a gente opera no mundo, a nossa ação no mundo, isso também serve para o pensamento. E, por fim, tem um outro tipo de aprendizagem que ela não deixa de ser operante no sentido da sua operação no mundo, mas ela é uma sociocognitiva, né? Quem propôs isso é o Albert Bandura, e ele faz uma conexão entre a psicologia behaviorista e o cognitivismo sobre uma lógica do social, né? De como é que a gente aprende por observação de modelos, enfim. Chegaremos lá também. Então vamos, passo 1. Vamos ver como é que é a aprendizagem reflexa ou respondente, ou condicionamento respondente. O exemplo clássico que eu trouxe para vocês, que está aí no PPT da nossa aula, é o experimento de Pavlov. O experimento é simples. Tem o cachorro e tem a comida, né? A comida, o cheiro da comida, os elementos sensoriais da comida despertam espontaneamente, naturalmente, como uma memória fisiológica, uma memória filogenética da espécie, uma resposta de salivação. Você não precisa de aprender a salivar diante daquela comida. Portanto, a comida é um estímulo incondicionado à resposta de salivação no cachorro. E aí você apresenta, faz assim, pega uma sinetinha, aí ele tocou a sinetinha, comida. O cachorro lá comia, salivava e tal. A salivação tem a ver com o preparo do trato digestivo, né? Então, a digestão começa na boca, né? Então, com o passar do tempo, sinetinha, comida, sinetinha, comida, sinetinha, comida, sinetinha, comida, até um ponto que sinetinha, sem comida, salivação. Então, o poder de eliciar uma resposta de salivação no animal, que antes era da comida, foi transferido para a sinetinha. Então, isso é uma aprendizagem por associação, né? Ele fez essa associação. A sinetinha prediz a comida. Então, diante da sinetinha, o meu organismo já se prepara para aquela situação.
É super importante entender, gente, que isso acontece o tempo inteiro, né? Quando, sei lá, você está apaixonado, aí você vê a pessoa que é objeto do seu amor, tem um monte de respostas fisiológicas que são disparadas, o coração dispara, você fica meio ansioso, você fica meio, ai meu Deus. Essas respostas emocionais e fisiológicas, elas passam também por um condicionamento respondente, que ver a pessoa prediz uma série de coisas ali. O oposto também, né? Uma pessoa, por exemplo, punitiva, muito agressiva, ou determinadas circunstâncias ou situações, evento traumático, por exemplo, ele prediz uma série de condicionamentos respondentes que tem a ver com mal-estar, medo, angústia, enfim. Então isso acontece o tempo inteiro em tudo que a gente faz. A aprendizagem operante já é um rolê mais complicado. Então é assim, ó, ela tem muito a ver com a modelagem do comportamento voluntário. Modelagem mesmo, assim, é como as forças do ambiente vão condicionando o seu comportamento em termos de o que você faz e como você faz, né? Então, por exemplo, comportamento de beber água é esse, mas eu bebo água assim, eu bebo água no copo, na jarra, no bico, enfim, isso vai ser o formato do comportamento, a estética do comportamento, que eles chamam de topografia no behaviorismo, né? Mas enfim, o comportamento, gente, quando a gente faz algo, esse algo pode aumentar de frequência ou diminuir de frequência. Esse é o ponto de análise. Você observa, aumentou ou diminuiu de frequência. Se ele aumentar de frequência, você entende que o que aconteceu subsequentemente a esse estímulo é reforçador. A definição do reforço é estímulo que aumenta a frequência da ocorrência de um determinado comportamento. Se ele reduziu de frequência, é porque aconteceu alguma coisa punitiva. Alguma coisa aconteceu que reduziu. Não é sobre gostoso, ruim, feliz, triste. É sobre aumentar frequência, reduzir frequência. Um reforço, ele pode ser positivo ou negativo. Uma punição pode ser positiva ou negativa. Positivo ou negativo não é legal, ruim. Positivo é soma, negativo é subtração. Positivo é apresentação de, negativo é subtração de. Então, por exemplo, um reforço positivo aumenta a ocorrência de um determinado comportamento devido à apresentação de algo. Então, por exemplo, eu cheguei para você e falei assim, você tá bonito hoje. Aí você sorriu para mim. O sorriso é um estímulo que foi apresentado, ele aconteceu, está ali na minha frente, e eu leio ele como me deu um negócio gostoso aqui. Eu aumento a frequência com a qual eu vou te elogiar. Eu te elogiei. Você não brigou comigo. Não brigou, subtração, tirou a briga. Eu aumento a probabilidade de te elogiar, porque eu esquivei da briga. Reforço negativo. Eu te elogiei. Você falou, o que você está querendo, hein? Porque você, para me elogiar, Então você foi lá para um lugar meio paranoide e jogou para mim um negócio, você me puniu. Você apresentou um estímulo que para mim é aversivo. Isso reduz a probabilidade de eu te elogiar. Eu te elogiei. Você tirou de mim algo que eu queria. Você me falou assim, você não pode ir ali não. E eu queria muito ir ali. Você tirou uma possibilidade de alegria da minha vida. Você me puniu por subtração. Isso é uma punição negativa. Sabe quando mãe fala assim, se fizer isso, vai ficar sem ver TV. Ou sem mexer no computador. Ver TV é bem minha geração, né? Hoje é computador, celular, enfim. Isso é uma punição negativa. Bater é uma punição positiva. Elogiar é um reforço positivo. Recompensar uma pessoa tirando algo que para ela é ruim é um reforço negativo. E a terceira modalidade de aprendizagem é a extinção. A extinção é quando o ambiente te ignora. Você faz algo, não acontece absolutamente nada. E aí aquele comportamento perde a sua função, então ele deixa de ocorrer.
Aqui nos slides tem um diagrama bem bonitinho e a gente pode, evidentemente, conversar mais sobre isso na aula síncrona, semana que vem. Isso tem muitas consequências sociais importantes para a gente discutir. E a teoria da aprendizagem do Bandura, ela é sim, às vezes a gente aprende não pela experiência direta, mas pela experiência indireta, né? Então a gente observa o modelo de comportamento. Eu vejo, por exemplo, um amigo meu sendo reforçado diante de uma determinada situação, eu quero aquilo para mim. Então eu vou prestar atenção, eu vou memorizar o que rolou, eu vou tentar depois reproduzir. E aquele contexto, que também está dentro da lógica operante de reforço e punição, vai exercer possibilidades motivacionais para que eu faça aquilo sequencialmente no futuro, né? Então, isso pode ter a ver com recompensas que estão deslocadas no tempo e no espaço, né? Pode ser algo que me aconteceu muito no passado, eu tento reproduzir, e isso gera uma certa resistência, ou eu imagino certas coisas, ou eu leio um livro, né? Não aconteceu comigo, mas está descrito ali, com o personagem. E aí eu acabo reproduzindo, e pode ser a outra pessoa ganhando algo e eu identificando que ela ganhou algo devido àquele determinado comportamento. Tem uma pesquisa do Bandura muito famosa que é sobre a aprendizagem da violência, né? Que eram crianças que observavam certas imagens e quando era tipo fofinho, eles eram fofinhos com o João Bobo. Quando eram imagens mais agressivas, eles socavam o João Bobo. Enfim, mas tem... E aí eles mostram que você aprende as coisas pela TV, enfim, observando. Agora vamos falar de memória. Eu vou, de novo, existem alguns modelos que me agradam muito mais, inclusive, que são os modelos da fabulosidade da memória. A memória como uma construção criativa e fabulosa e fantástica da nossa vida, o que aproxima muito a memória à lógica do funcionamento dos sonhos. Então, isso é modelos cientificamente baseados. Mas eu não vou falar deles, eu vou falar do modelo mais clássico, mais tradicional, que é o modelo que está no livro-texto de vocês. A memória, ela vai ter diferente estrutura, função e substrato. Isso está tudo muito relacionado, né? Ela tem uma diferença de função, porque o substrato é outro, e, portanto, ela é na arquitetura mental localizada em um lugar diferente. Então, por exemplo, você tem como duas hiperestruturas, você tem a memória de curto prazo e a memória de longo prazo. A memória de curto prazo, ela pode ser verbal ou ela pode ser espacial. Um exemplo de memória verbal. Eu peço para você decorar uma sequência de números para daqui a 30 segundos você lembrar. Se eu perguntar para você no dia seguinte, qual era a sequência de ontem? Tu não lembra. Tu não lembra porque é uma memória de curto prazo que vai ter uma função de armazenamento temporário para reprodução em curto prazo. Já a memória de longo prazo, ela é uma memória que modifica o comportamento durante muito tempo. Então, ela é uma memória de aprendizagem mais resistente, né? Mais prolongada. Então, você vai ter uma memória de longo prazo que é implícita, tácita ou de procedimento, que são aquelas que você não sabe declarar, você não fala sobre, e as memórias explícitas ou declarativas, que são aquelas memórias que você consegue explicar para a pessoa o que aconteceu, o que é, como fazer. Então, por exemplo, a memória implícita, eu vou dar um exemplo, tem muitas possibilidades de expressão dessa memória. Então, por exemplo, hábitos motores. Né? Eu sei andar de bicicleta e eu ando muito de bicicleta. Andar de bicicleta é uma habilidade motora que eu não sei descrever o que eu faço. Eu não sei dizer assim, eu equilibro, eu coloco a minha cabeça aqui, aí se minha cabeça vai para trás eu jogo o meu corpo. Eu não sei como acontece. Eu só sei fazer. Eu não sei falar sobre. Mas eu sei muito fazer isso. E eu sei de um jeito muito natural, espontâneo. Né? A bicicleta já vai construindo essas possibilidades para mim. A memória explícita, por exemplo, essa aula que eu estou dando para vocês é uma memória declarativa. Né? Eu estou contando para vocês sobre a teoria, sobre a minha leitura de livros, sobre uma série de experiências, e eu estou conseguindo declarar a minha teoria da memória, a teoria da aprendizagem. Então, ela tem a ver com essa parte mais, verbal, declarativa, dita sofisticada, né, da memória. Pessoal, essa separação, ela acontece porque você tem
uma certa independência entre essas questões. Elas estão conectadas, o funcionamento do sistema nervoso, ele é em rede, né? E ele é dinâmico em rede, enfim, ele é holístico. Mas ele também tem elementos de individuação em alguns processos. Por que isso acontece? Imagina se a cada lesão que você tivesse, o sistema inteiro pifasse, você morria. Então também é protetivo que alguma coisa possa lesionar e outras se mantêm razoavelmente intactas. Elas sempre vão ter algum efeito compensatório, de regulação, mas elas têm uma certa independência. Então, eu vou pegar aqui um exemplo da memória de longo prazo, né? Então, por exemplo, em algumas síndromes, por exemplo, eu vivenciei isso muito de perto, né? Meu pai teve Alzheimer, faleceu de Alzheimer, e ele, por exemplo, começou a ter muita dificuldade em relação a algumas memórias de procedimento, de habilidades motoras, né? Ele não sabia mais nadar, e até respostas incondicionadas como deglutição. Ele começou a perder a capacidade de lidar com esses estímulos, mas ele manteve a fala, né? Então ele tinha uma fala coerente, ele conseguia expressar minimamente algumas questões ali, mas ele tinha um uso de português que era compreensível, que era vernáculo, né? Então ele fazia as adaptações linguísticas necessárias, né? Plural, declinação de verbo, etc. e tal. Então ele não perdeu isso, que é considerado uma função superior, mas ele começou a perder algumas funções motoras. Então você vê que essas memórias implícitas, motoras, ou até algumas respostas incondicionadas do ponto de vista fisiológico, começaram a ser de difícil acesso para ele. Outras eram de fácil acesso. Algumas questões biográficas ele perdia, mas outras questões episódicas ele não perdia. Então você tem algumas situações. Então eu vou dar um exemplo, né? Por exemplo, essas memórias de procedimento e algumas das aprendizagens operantes, elas estão muito nessa circuitaria estriato-hipocampo, formação de hábito, enfim, aprendizagem motora e tal. Você pode ter uma lesão ali e isso dificultar muito a sua formação de hábito, aprender novos hábitos. Entretanto, a sua aprendizagem aversiva, por exemplo, vinculada à amígdala, né? A amígdala expandida, é um sistema neuroconceitual ali, que condiciona, por exemplo, medo, angústia, ansiedade, uma série de questões principalmente vinculadas ao reforço negativo, emocional e tal. E aí você continua sendo capaz de ser condicionado ao medo, mas você vai perder uma série de questões operantes, né? O cerebelo, por exemplo, já tem a ver com essas aprendizagens associativas motoras básicas. Então, assim, cada uma vai... se você lesiona um lugar, não necessariamente você perde a função de outro, e você pode até ter movimentos compensatórios. Isso é muito importante. Então, assim, a memória ela vai ter muitas questões. Explícita, declarativa, implícita, ela pode ser motora, ela pode ser emocional, ela pode ser verbal, ela pode ser para números, ela pode ser biográfica, enfim, ela tem múltiplas ramificações. Tem alguns filmes que são interessantes para vocês verem, como por exemplo Memento, que foi traduzido acho como Amnésia, é um filme excelente da perda da memória de curto prazo. Não, desculpa, não era isso, não. Ele não conseguia registrar as novas experiências na memória de longo prazo, então ele sempre vivia na memória de curto prazo, era isso. Enfim, tem muitas questões, tem também o brilho eterno de uma mente sem lembranças, eu acho que é isso, que mostra o que aconteceria se a gente conseguisse substituir determinadas memórias e tal. Então é super interessante a gente pensar todas essas problemáticas relacionadas à aprendizagem e memória. Espero que vocês tenham gostado. Essa é a nossa última aula desta disciplina e vejo vocês na aula síncrona. Um beijo, bom dia.